E aí pessoal, certinho? Então agora esse último vídeo a gente vai pegar a montagem que já está pronta, com os posicionamentos já aplicados, e agora vamos aplicar os motores e vamos fazer a análise do sistema. Então vamos fazer umas análises de velocidade, análise de posicionamento, usando os motores e gerando gráficos com isso. Vamos lá! Então pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa análise. Então vamos fazer uma pequena análise nesse braço aqui, obtendo algumas informações com gráficos, obtendo valores em Y, tá? Fazer uma análise com relação a esse pontinho aqui e também conversar um pouquinho sobre como fazer análise estudo de movimento dentro de uma montagem, tá bom? Então essa aqui já é uma peça, vou dizer, uma montagem de dois vídeos anteriores, tá? Então aqui em cima vou colocar futuramente um link para mostrar para vocês quais são os vídeos que vocês têm que consultar para poder criar essa montagem. Beleza. Antes de mais nada, vamos clicar aqui em suplementos aqui no SolidWorks e habilitar o Motion aqui, aqui, clica aqui e aqui, que é mais fácil, porque aqui toda vez que você ligar o SolidWorks ele vai estar ativado. Então eu acho interessante, já que se você for utilizar muitas vezes, deixa o Motion ativado, tá? Que é um suplemento do SolidWorks. Para que isso? Para quando você vier aqui em Estudo de Movimento, você ter essa terceira opção aqui, Análise de Movimento. Porque somente com análise de movimento que você tem isso daqui, resultados e plotagens, que é o botão que mostra para você todos os resultados graficamente, tá bom? Então vamos deixar aquele ativado. Estamos aqui no estudo de movimento, tá? Aqui, novo estudo de movimento, ele sempre tem um aqui, estudo de movimento 1 aqui. E vamos filtrar isso aqui, Então essa peça, botão direito sobre ela, isolar. Eu vou fazer isso daqui porque fica mais fácil para aplicar os motores, tá? Porque eu deixo só a peça visível, que é essa peça que vai rotacionar no momento, vou aplicar o motor aqui nela. Então, para facilitar a aplicação do recurso de motor, que é esse daqui, em outras versões é um pouquinho diferente, é o motorzinho mesmo, esse aqui já na versão 2017 é um pouquinho diferente. Então, aí você consegue aplicar com maior facilidade. Vamos lá. Então, vou aplicar o motor rotativo. Vou clicar nessa face cilíndrica, não nessa face plana. Ok, deixar nessa direção. Vou colocar uma opção aqui de distância. Deixar esse padrão aqui mesmo, tá? O que ele vai fazer? Quando é a opção distância, eu tenho um tempo inicial e tenho um tempo final. E aqui é quantos graus ele vai fazer esse movimento. Então, se eu der dois cliques aqui em cima, aqui ele é um gráfico de rampa. Então ele vai partir aqui do zero, vai atingir a posição 90 graus em 5 segundos. Aqui, então é uma rampa, mas na verdade é uma rampa com um pouquinho de aceleração aqui, tá? Não é linear, senão seria uma reta aqui mesmo, Mas não é bem uma rampa, tá? Que ela tem uma pequena aceleração aqui e aqui uma desaceleração, uma coisa bem próxima do real mesmo, tá bom? Então vou aplicar, sair do isolar, eu volto a visualizar novamente aqui a minha montagem e aqui eu vou aplicar um segundo motor. O segundo motor eu vou colocar aqui nesse braço, botão direito sobre o braço, isolar, vou aplicar o novo motor, vou clicar nessa face cilíndrica, no sentido anti-horário com relação no eixo X aqui, observando X e Y dessa forma. Eu vou mostrar uma opção de motor um pouquinho diferente, que vai ser uma opção de segmento, tá? Então, opção segmentos, vai aparecer esses gráficos aqui. O que eu vou fazer? Vou mostrar aqui que eu vou aplicar. Aqui vou criar 3 linhas e vou colocar, por exemplo, 0 em 1 segundo. Aqui 1 segundo e 3 segundos. E aqui de 3 segundos até 5 segundos. Porque eu vou fazer essa animação de 0 a 5 segundos. Como coloquei no outro motor que estava aqui. Que era de 0 a 5 segundos. Então todos os meus gráficos, todos os meus próximos motores vou manter dentro desse valor.
E aqui a gente vai ter que tomar cuidado com a opção aqui que eu tenho o controle do deslocamento ou velocidade ou aceleração angular, tá? Então é deslocamento angular, velocidade angular e aceleração angular, tá? Em função do quê? Do tempo ou em função de algum outro ciclo, né? Ângulo do ciclo, né? Relativo a um outro ângulo de algum lugar. Tá, mas eu vou fazer em função do tempo mesmo, então estou utilizando funções do tempo. E aqui são interpolações, como que eu vou interpretar? Tá falando tipo de segmento, vamos ver se tem a opção linear aqui, ó, linear, tá? Aqui não aparece nada ainda, vou ter que colocar alguns valores. Então vamos colocar os valores aqui de 20, ó, tá aparecendo um gráfico aqui. Vamos colocar o valor de menos 10 e vamos colocar o valor de 30 graus. A gente pode observar aqui no deslocamento que aqui são valores absolutos, tá? Então quer dizer que isso aqui não é relativo ao anterior, tá? Ele não vai voltar a menos 10. Ele vai partir do 20 e vai para menos 10 aqui em 3 segundos, isso. Tá vendo? Nessa posição, ou seja, ele vai fazer uma variação aqui de 30 graus em outro sentido. Ele vai no sentido, depois ele volta 30 graus no outro sentido, que é o valor 20 mais o 10 aqui de baixo. Tá? E aqui eu deixei um linear, mas eu vou colocar todos eles aqui como função cúbica mesmo, tá? Aqui ó, cúbica, tá? Então a cúbica é uma função, né, um polinômio de terceiro grau, tá? Então ele vai interpolar esses 3 pontos aqui, ó. Então em 1 segundo eu vou estar a 20, em 3 segundos eu vou estar a menos 10 e em 5 segundos eu vou estar a 30. Então ele vai fazer uma interpolação desses pontos no terceiro grau. E aqui tem vários tipos de polinômio, tá vendo? Então aqui eu não vou me ater a isso aqui, eu vou criar um vídeo específico, vou fazer um estudo detalhado sobre esses tipos de interpolações e mostrar o que é uma interpolação, tá? Eu vou deixar a interpolação cúbica porque eu consigo fazer um próximo do real, porque aqui eu tenho pequenas acelerações. Então quer dizer que não é uma coisa que não é fora do real, porque se for no real mesmo, tem que ser aceleração. Você não consegue do nada assim já partir truncado, vamos dizer assim, né? Você tem uma aceleração, você tem que dar uma freada para mudar de direção, você tem que ir freando. Então daí você dá uma freada um pouquinho antes aqui, mais ou menos, você vai perdendo a sua velocidade, vai desacelerando até que você consiga atingir esse ponto e trocar de posição, tá? Então essa aqui é uma opção usando segmentos. E aqui você tem as derivadas, né? Esse aqui é o gráfico do deslocamento. Aqui é a sua derivada, que seria a de velocidade. E aqui é a sua derivada. E tem uma outra derivada aqui ainda por cima, tá? Que é a variação de aceleração. Então isso aqui já está um pouquinho além. E aqui com aceleração você consegue até obter esses valores. Você consegue até estimar em outros tipos de estudos que podemos fazer futuramente usando massa. Então massa vezes aceleração a gente tem força, tá bom? Então vamos lá, continuar. Ok, beleza, apliquei. Tá aplicado? Vamos aqui, confirmo. Já está aplicado. Aqui ó, motor rotativo está aplicado ali. Vou sair. Vou aplicar aqui nessa outra peça. Botão direito, isolar. Isolar a gente vai colocar aqui, nesse aqui, um motor rotativo. Aqui nessa face interna. Tá, opa, não coloquei. Não tem problema. Deixa eu cancelar aqui, fica mais fácil. Clico aqui, opa, apareceu o motor rotativo. Deixa eu consultar aqui meu estudo. Deixa eu ver, é aqui mesmo, nessa posição que eu deixei. Então aqui eu vou colocar uma opção oscilante. Aqui eu vou colocar aqui a opção oscilante. 70 graus, 2 Hz. E aqui embaixo tem a opção que é a fase. Se você quiser começar ele já defasado, né, você muda a fase dele. No meu caso não vou botar outra fase não, tá? Então se eu der 2 cliques aqui, ó, eu consigo visualizar aqui, ó. Então o que seria 2 Hz? 2 Hz, aqui em 1 segundo, eu consigo 2 ciclos em 1 segundo. Então quer dizer que eu consigo fazer um movimento de 70 graus, retorno, faço outro movimento de 70 graus e retorno. Num período de 1 segundo, consigo 2 ciclos. Isso significa Hertz, tá? Beleza, então já está aplicado. Então vai ficar balançando para lá e para cá. Então vai ficar assim, ó. Sobe, desce, sobe, desce. Beleza. Já confirmei, já está aplicado.
Agora vou aplicar aqui nesse outro aqui. Esse aqui eu vou colocar pontos, botar o motor, né? Chamar isolar primeiro, né? Isolar, motor, clico nessa face cilíndrica. Só que esse aqui eu vou mudar a direção. Como é que eu mudo de direção? Vou clicar aqui, ó. Aqui eu mudo de direção, tá? Então eu vou deixar para dentro, desse jeitinho aqui. E vou usar a opção, em vez de velocidade constante, eu vou usar pontos de dados. E pontos de dados, eu vou colocar aqui deslocamento, tá? Que eu não o meu controle não vai ser em função da velocidade, vai ser em função do deslocamento. Vou deixar aqui uma interpolação cúbica também. E vou adicionando os valores finais. Vou colocar aqui 3 segundos e aqui embaixo 5 segundos. Vou colocar 50 e aqui 70. Tá? Então aqui é bem semelhante aos segmentos, tá? Só que aqui você já tem os pontos finais aqui da sua análise, tá? Então vamos aplicar, ok, confirmo, fecho. Agora vamos partir para a simulação. Como é que eu vou fazer esse estudo, essa simulação? Vou clicar aqui, ó, calcular. E aí ele vai fazer a análise de movimento. Dessa maneira. Demora um pouquinho, tá? Não tem problema, podia até cortar esse pedacinho aqui, mas vamos deixar 5 segundos, a gente não tem muita pressa não. De vez em quando dá esse probleminha aqui, porque ele para, porque ele tem que fechar algum valor e muitas vezes ele tem que... O solver dele tem que chegar em algum valor, mas ele quer dar continuidade. Então ele dá um probleminha de vez em quando. Você pode, por exemplo, aqui aumentar o número de quadros, que aqui você tem algum controle aqui, ó. Você pode aqui dentro. Não vou mostrar muito sobre isso aqui não, vou criar um vídeo posterior, mas aqui de início a gente pode até melhorar um pouquinho o movimento, estudo de análise de movimento, número de quadros, colocar 30 quadros por segundo, né, que é uma média aí, e aqui você tem controle de precisão do movimento que vai utilizar ali, tá? Inclusive aqui em opções avançadas, você pode até mudar o tipo de integrador, tá? Integrador, na verdade, que cada movimentinho aqui, ele vai subdividir todo o movimento em pequenas partes, né? Que seria as derivadas, né? Então ele vai integrar tudo isso aqui, todo esse movimento, tá? Então é o cálculo matemático do processo do SolidWorks. Então eu confirmo, não mudei nada, tá? Agora vamos ver o movimento aqui, ó. Só clicar aqui, olha, ó o movimento aqui do nosso braço mecânico. Então agora vamos fazer umas pequenas análises do que foi feito aqui, tá? Então aqui eu vou clicar aqui. Eu vou mostrar aqui umas opções que eu já tenho gravado aqui. Vamos analisar aqui o movimento, ó, deslocamento de movimento, tá? Pode até inclusive rastrear caminho de quem? Vou pegar desse pontinho aqui, ó, confirmo. Todo o movimento que ele fez está registrado aqui, ó. Então é muito interessante que você consegue ter um envelope, né? Eu creio que seja esse termo, né? Do movimento do seu braço mecânico. Então você consegue estimar se ele vai bater em algum lugar, se está esbarrando em alguma parte do equipamento e assim por diante. Ele consegue pegar analisando aquele ponto, tá? Ele não está analisando se alguma outra parte vai bater, mas essa parte aqui já está analisada, o movimento que ele vai fazer. Então tudo isso aqui é a combinação dos quatro motores que eu apliquei. Vamos fazer uma outra análise. Vamos clicar aqui em deslocamento linear. Então tudo que é deslocamento é com relação à posição. Linear é nesses eixos, né? E aqui angular com relação a ângulos mesmo, né? É em torno dos eixos, né? Girando em torno dos eixos, tá? Então vou colocar deslocamento linear da componente Y. Eu posso pegar na componente em X, posso pegar em Y, posso pegar em Z, e a magnitude é a combinação dessas três componentes, tá? Então seria o valor da soma de todas elas. Mas no caso eu vou querer em Y, qual? Da distância desse ponto, peguei o ponto ali da ponteira, com relação à face, seria o chão no caso, né? Clico aqui e confirmo.
Aí eu tenho todo o movimento aqui do nosso braço em Y, deslocamento em Y aqui, de todo o trajeto. Então se eu der um play aqui, fica mais fácil visualizar. Olha lá, eu consigo ver aqui uma linha de todos. Então esse aqui é o ponto mais alto. Então vou clicar aqui, ó, mais ou menos. Vamos clicar aqui, um pouquinho mais para cá, aqui. Então essa é a posição que ele fica mais alto. Ó, dá pra ver que ele é mais alto, né? É a distância que ele ficou dali pro chão. Então onde ele ficou mais distante. Então você consegue também. E isso que você consegue exportar. Tá? Dependendo da demanda de como que vai ser visualizado esse vídeo aqui, eu posso criar uma continuação disso aqui que eu posso exportar pro Excel. Então quem curte Excel, quem precisa que seja exportado para Excel, então eu vou mostrar para vocês, dependendo do acompanhamento desse vídeo aqui. Beleza, então aqui eu vou fazer uma outra análise, mais uma só para mostrar. Posso colocar inclusive que deslocamentos tem forças, energias, posso aplicar um servomotor e assim por diante. Posso fazer várias análises aqui. Deslocamento angular, magnitude, vou colocar aqui, por exemplo, a relação dessa face com relação à ponteira, mas não ao ponto, tá? Tem que ser a face, essa face aqui, porque esse ponto aqui, ele é um ponto, ele não tem plano, ele não tem um plano, ele é um ponto, então não dá para colocar um ângulo sobre isso daí. Confirmo, pronto, aí eu tenho um outro gráfico de todos os ângulos que ele forma aqui, ó. Então ele tem um, deixa eu ver se tem um zero aqui. Tem um zero aqui. Ah, o zero. Aqui, ó. Se eu clicar aqui, para entender melhor, deixa eu voltar mais o tempo aqui, que é mais para cá. Tempo zero. Aqui, ó. É quando essa face, ela é paralela com essa daqui. Porque são as duas faces, né, que eu selecionei para fazer análise. Então esse aqui é o ângulo que elas formam aqui, ó, em graus, né? Degree. E em segundos aqui. Então nesse movimento aqui eu tenho até que tá constante, tá interessante, né? Mas é isso mesmo. Aqui, ó. Aqui, ó, o ângulo que ele forma aqui. Então o ângulo que ele formou com relação a essa face com essa daqui. Tá bem, pessoal? Então eu consigo utilizar o SolidWorks dessa forma. Então os pontos principais: aplicação dos motores. Você tem que habilitar os suplementos, senão você não tem essa caixinha aqui para habilitar. Chamar aqui análise de movimento e tem que clicar aqui em calcular, porque se você não clicar em calcular, ele não gera os frames, né? Então ele não gera todos os frames que estão aqui. Nesse caso aqui que eu fiz só com 25, então nesse trechinho aqui tem poucos frames. Se eu passar aqui, que troquei para 30 e fizer uma nova análise, eu tenho mais precisão aqui no movimento, eu tenho mais pontos de análise aqui dentro desse percurso aqui, tá bom, pessoal? Então espero ter ajudado, um forte abraço, e se precisar de mais informações sobre isso daqui, eu vou dar uma certa continuidade, um aprofundamento dessa questão aqui de análise de movimento, de componentes que tem essa cinemática envolvida. Muito obrigado e até a próxima!